Apocalipse capítulo 3, verso 5. Mensagem bem simples hoje. Não vou fazer uma exposição plena, de Apocalipse 3. Eu quero apenas pegar esse texto, esse verso, e fazer uma ligação com outro texto da Bíblia Sagrada, que eu já vou pedir para você abrir também. Apocalipse 3 e 5 diz assim, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Abra sua Bíblia ainda em Mateus capítulo de número 22, para nós frisarmos esse texto. Mateus capítulo de número 22, verso 1 em diante. Quem está comigo ainda diz amém. Então tá bom, vocês estão vivos, está todo mundo bem, então tá bom. Vamos lá, verso 1 em diante do capítulo 22 de Mateus diz assim, Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, e eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio. E outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias, e disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. E disse então o rei aos servos: Amarrai-o de mãos e pés, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Fala com a gente, Senhor, nesta noite, culto de domingo, nós precisamos ouvir a Tua voz. Mais uma vez, Senhor, a Tua voz precisa soar no meio do Teu povo, para que o Teu povo saia daqui, Senhor, com a certeza da sua vida em Ti, da sua salvação, com a certeza de um céu, com a certeza, ó Deus, com a esperança, mas também com a certeza de que eles vão morar contigo na glória. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor. Quebra toda a muralha, quebra toda a barreira, tudo aquilo que não vem de Ti seja retirado em nome de Jesus, e nós possamos ouvir a Tua voz para a glória do Teu nome. Amém e amém. Sentem, queridos, Deus abençoe. Falei que é uma mensagem simples, e é mesmo, Eu não sei você, eu me lembro muito pouco dos professores que tive poucos professores assim que me marcaram, mas teve um professor que me marcou muito, e não é porque ele era um ótimo professor, na verdade eu nem lembro o nome dele, mas é porque ele veio para a escola certa vez de pijama. Não era dia do pijama, não tinha nada de especial naquele dia. Ele simplesmente disse que acordou tarde, e para não perder o ônibus ele não trocou de roupa, e veio de pijama, pantufas, do jeito que ele saiu da cama. Ele subiu no ônibus e veio para a escola, Ele deu só a primeira aula, depois mandaram ele embora, para ele ter que trocar de roupa, porque ele ia ficar o dia inteiro naquela escola, imagine, dando aula de pijamas, Existem roupas adequadas para cada evento, queira você ou não, mas existe, irmão. As pessoas às vezes dizem que a roupa não nos faz, O que eu visto não quer dizer nada. Não quer dizer sim, irmão. Já falei aqui isso. Que você veste quer dizer sim. Se você vai de calça jeans para um casamento, você está mostrando que você não está nem aí com aquele casamento.
O casamento é um lugar de se vestir social, a não ser que esteja lá escrito no convite: não se vista social, venha do jeito que você quiser. Daí você vai do jeito que você quiser. Mas um casamento, a noiva não vai lá e gasta sei lá quantos mil num vestido de aluguel, não é nem comprar, sei lá, gastar de aluguel num vestido, para daí chegar lá você vestido lá, sei lá, de bermuda e chinelo de dedo. Não, né? Você vai vestido à altura. Existe uma etiqueta por trás de cada ocasião. Concorde comigo ou não, existe uma etiqueta. Você não vem, por exemplo, para a igreja com algumas roupas, porque você sabe que aqui não é lugar de usar determinados tipos de roupa, né? A gente às vezes tem dificuldade com isso. Mas, por exemplo, você sabia que não se veste bermuda em lugar coberto? Você sabia? Não se veste. Então, às vezes a pessoa diz assim: eu vou lá no lugar, nem é a igreja, mas eu vou no lugar, é um lugar coberto. Mas vai estar muito quente. Escuta, a regra da etiqueta, que ainda está de pé, não caiu, ela diz que você não deve usar bermuda. Os homens, né? Não devem ir de bermuda. Por quê? Porque é antiético, é uma falta de etiqueta. Você está dizendo que aquele ambiente é mais um como qualquer outro. E o fato dele ser coberto já mostra que houve um interesse em você permanecer naquele lugar. Tem todo um monte de regrinha por trás. Mas tá. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a roupa adequada para um ambiente. Aquele professor foi mandado para casa por aqueles diretores, para ele trocar a sua roupa e ficar adequado para o ambiente. Se ele soubesse que ele ia ter que voltar para casa, é bem provável que ele tivesse chegado atrasado, mas pelo menos tinha trocado essa roupa antes de sair de casa. Mas como ele pensou assim: não vou me mandar embora, vão me achar descolado, e deu a primeira aula e depois teve que voltar, né? E a aula foi justo na minha sala, o 7º ano C. Me lembro como se fosse hoje, 1997, faz tempo. E existem algumas demonstrações de que Deus também é exigente com relação às nossas vestes. Eu não vou falar aqui de roupas naturais. Antes eu quero fazer aqui uma analogia das vestes que Deus espera com o dia da volta de Jesus. Falei para vocês na semana passada que eu ia continuar falando sobre a volta de Jesus. E tem muita gente que teme o dia da volta do Senhor. E eu sei que muitos cristãos que estão assentados nesta noite têm medo desse dia. Você não ama esse dia. E a Bíblia diz que Jesus está voltando para um povo que ama a sua vinda. Então, se você não ama a vinda do Senhor, mas você tem medo do dia da volta de Jesus, é bem provável que você não está vivendo a salvação. Eu sei que é terrível ouvir isso, mas é muito provável de que o fato de você não amar e não esperar e aguardar ansiosamente, e a sua alma não clamar Maranata, já demonstra que você não está vivendo a sua salvação. E qual é o temor das pessoas? Puxa, vai que eu chego na porta e Jesus me manda embora. Sério. Tem gente que pensa assim, vai que eu chego lá, e aí Jesus diz assim: não, você volta. A certeza da salvação é algo raro entre os crentes, e não deveria ser assim. A falta da certeza da salvação, na verdade, ela vem de raiz católica, não é evangélica. O catolicismo por muito tempo pregou contra a certeza da salvação. Eu posso provar isso para você, não é um assunto de hoje. Mas por muito tempo se falou que era ousadia alguém dizer que ele era salvo em Jesus e que tinha acesso ao céu. Era uma espécie de ousadia. Mas a Bíblia diz que é exatamente isso que faz nós entrarmos diante de Deus, a ousadia. Nós não chegamos diante de Deus com temor, nós chegamos com ousadia. Por quê? Porque nos foi aberto um novo e vivo caminho por meio de Jesus Cristo. Então isso nos dá ousadia. Então tem gente que pensa assim, puxa, se eu chegar diante de Deus, é bem capaz que Deus me barre. Então não vamos falar muito sobre esse assunto. Fala da volta de Jesus. É mesmo, Jesus vai voltar, uma hora ele volta. Mas irmão, vamos conversar sobre isso. Como é que está a tua vida? Não, pastor, está tudo bem, amém, né? Glória a Deus, estamos vivendo bem. Vamos mudar de assunto, por favor? Porque falar da volta de Jesus me faz com que eu fique com medo. Assim como eu posso ser de repente excluído do grupo do WhatsApp por ter mandado bom dia, assim como eu posso de repente ser banido, né, de uma reunião.
assim também Jesus pode me excluir de repente, quando eu chegar nas portas do céu. Fazem vocês, mas tem gente que crê exatamente assim. E esse temor, irmão, eu não vou dizer que ele é infundado. Ele é fundado no quê? Você ainda não entendeu o que é salvação. Você ainda não compreendeu o que Jesus fez na cruz do Calvário. E será que é correto um cristão passar a vida inteira na igreja e não ter certeza de que ele é um salvo? Que vida triste. Que vida triste essa pessoa passar a vida inteira na igreja, abdicando mão de um monte de coisa. Não tem aquele pessoal que chega lá e diz: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui vendendo bala. Não tem aquele tipo de gente? Chega, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas estou aqui vendendo bala. Tem gente que vai chegar assim diante de Deus: pois é, Deus, eu podia estar bebendo, eu podia estar fumando, mas eu estava lá na igreja. E não é assim, irmão. A fé cristã não é para você viver a vida inteira se abdicando de fazer um monte de coisa e ainda assim não ter certeza de que você tem a sua salvação. Será que é possível um crente ter certeza na sua salvação? Poxa, 1 João, capítulo de número 5, verso de número 13, diz o seguinte: estas coisas vos escrevo, vós os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Eu sublinhei: para que saibais que tendes a vida eterna. Eu gosto da versão mensagem que diz: para que vocês saibam sem sombra de dúvida que vocês têm uma vida eterna. Crente tem certeza da vida eterna, tem certeza da sua salvação. Se você não tem, hoje é noite de você rever o Evangelho. De forma simples e amorosa o Senhor te chama a isso. Então, como é que eu posso ter certeza da salvação? Curiosamente, tem a ver com as roupas que você veste. E aí a gente entra na parábola das bodas, que eu vou passar rapidamente, que diz que um homem, um rei, ele quis celebrar a boda do seu filho, o casamento do seu filho. Boda talvez é uma palavra que está sendo esquecida, deixada para trás, então vamos falar de casamento. E como é que era feito o casamento? Primeiro é expedido os convites. Enquanto os convites estão sendo expedidos, já se iam matando os animais, porque era uma festa de muitos dias. Não era como hoje, que você faz uma festinha rapidinho, daqui a pouquinho a pessoa já come e já vai embora, diz: é preciso vazar, porque tem que sair, tem que ir lá não sei aonde e tal, e fica lá só os noivos com a bagunça. Não, naquela época era 7 dias no mínimo, de muita comida. Se preparava muita coisa, porque os convidados dormiriam ali. Eles bebiam até ficar embriagados, em boa parte, e eles dormiam por ali mesmo. No outro dia levantavam, se lavavam e começava uma festa, tudo de novo. E assim ficavam durante uma semana pelo menos as bodas, a festa de um casamento. Então, quando os preparativos de casamento começavam, eles começavam com muito tempo de antecedência. Ninguém tinha desculpa para dizer: eu não posso ir, porque tem isso ou isso marcado. Porque essa festa já começava com um tempo muito antecipado de preparo. E esse rei, ele faz o quê? Ele envia mensageiros para que eles vão para os lugares levar os convites para aqueles que são convidados. Só que estas pessoas se recusam a ir. Não só isso, essas pessoas, além de se recusarem a ir, porque a Bíblia diz que foi cada um para o seu lado, um pegou um campo e foi, o outro simplesmente saiu, foi para o seu comércio, ignorou, e a campo e comércio fala de negócios, eles continuaram com a sua vida de negócios, continuaram envolvidos nos seus negócios, e desprezaram o convite do rei. E desprezar o convite do rei para o casamento do filho era a mesma coisa que desprezar o próprio rei. Desprezar o filho é desprezar o rei. Mas Jesus ainda completa essa parábola dizendo que quando esses homens, além de desprezarem o convite, eles batem, maltratam e até matam aqueles que foram para anunciar a festa. Gente, aí o rei fica bravo. O rei fica bravo e agora ele não manda mais seus servos, ele manda os seus exércitos.
E aí vai os exércitos, para quê? Para destruir tudo. Destrói a cidade, é o que está escrito, eles destroem a cidade. Eles chegam lá e acabam com tudo. E aí então, agora sim, o rei diz: sabe, gente, o que aconteceu é que aquele povo não estava preparado para esse convite. Vamos fazer de novo, mas vamos fazer para outro povo. É um povo que não está na cidade, eles estão nos caminhos, eles estão excluídos das cidades, eles estão por fora, eles não estão envolvidos. Convidem a todos eles, os excluídos, convidem eles para que eles venham para essas bodas. Gente, é muito fácil eu explicar essa parábola para você, e eu preciso explicar antes de fazer a aplicação. Israel é este povo que rejeita o convite do rei. É simples. O rei convida o povo de Israel e eles rejeitam, e não só rejeitam, como matam os mensageiros. Eles mataram os profetas. Tanto é que Jerusalém chora. Jesus chora sobre Jerusalém e diz: terra que mata os profetas. Porque muitos profetas morreram por pregar a respeito da vinda do Messias, da vinda de Jesus. E estes que são convidados posteriormente, que não estavam no plano inicial, somos nós. Somos nós. Nós que não estávamos envolvidos nesse plano de Deus. Os gentios não estavam envolvidos. É como se eles não estivessem sido convidados. É óbvio que desde o começo Deus quer salvar a todos, mas nós não havíamos sido convidados. O evangelho não chegou até nós, mas o evangelho chega até nós por meio dos mensageiros, que são os mensageiros da segunda leva. E aí então nós estamos aqui. Só que se essa parábola terminasse aqui, ela ia ficar estranha. Ela continua dizendo assim: quando chegou o dia da festa, todos aqueles que estavam convidados, dessa vez, da segunda vez, eles vieram. O verso de número 11 diz que quando o rei entra, os convidados estão lá. Só que quando ele entra, tem um homem que não está vestido adequadamente para o casamento. Quer dizer, aceitar o convite não é suficiente. Talvez para você seria assim: aceitei o convite, está tudo bem, amém, vou na festa, entro e acabou. Não, você aceita o convite, mas você precisa vestir adequadamente para este casamento. E se você não estiver vestido adequadamente para este casamento, vai acontecer o que aconteceu com esse homem. E olha como esse homem foi tratado. A Bíblia diz que quando o rei entrou para dar uma olhadinha nos convidados, ele encontra um homem que não está com vestes de núpcias. E aí ele pega e diz: amigo, como você entrou aqui? Como é que você chegou até aqui? Como é que você passou? Ninguém te falou nada sobre as roupas adequadas de uma festa de casamento? Então, se ninguém te falou nada, e a Bíblia diz que aquele homem emudece, ele não tem resposta. Então ele chama os servos e diz assim: amarra esse homem, levai ele e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Quando fala de trevas exteriores, muita gente pensa aqui que ele já está sendo lançado no inferno, apesar que Jesus está falando sobre isso, mas as trevas exteriores eram no exterior mesmo, porque naquela época não havia luz em nenhum lugar. Aquela pessoa estaria do lado de fora, excluída daquela festa. E Jesus está dizendo assim: haverá uma condenação para aquele que não estiver vestido de forma adequada. Ele está no lugar certo, ele até está fazendo tudo certo, mas as vestes que ele está usando é a roupa errada. Vestir a roupa errada pode excluir você do lugar certo. Já vou explicar. Primeiro eu preciso contextualizar você também. E eu sei que às vezes eu tomo muita atenção aos detalhes, mas a minha mente é assim. Se você for perceber uma roupa branca para entrar que era veste nupcial, todos usavam roupas brancas. Ninguém chegava lá com a roupa que queria. Todo mundo tinha que usar veste branca. Era símbolo da pureza daquele momento.
Uma roupa branca era caríssima. Alguns estudiosos dizem que ela valia o preço de um carro nos dias de hoje. Então era impossível. Por isso que muita gente acabava não indo a festas. Por quê? Porque essas pessoas realmente não tinham condições nem de se organizar mesmo com muita antecedência para estas festas, porque elas eram festas caras, porque só a roupa já custaria muito, muito. Quem poderia ir numa festa? Só pessoas ricas, só pessoas que tivessem muito dinheiro. Então, a roupa custava, além dos presentes, a roupa custaria algo muito caro para aquela pessoa, e aquela pessoa, ela ficaria pensando. Haviam duas ocasiões em que as pessoas tinham que usar vestes brancas: nas festas em Jerusalém e nos casamentos. Mas como é que funcionava os pobres vir para as festas, pastor? A Bíblia diz que havia um campo chamado o campo dos lavadores. A Bíblia fala levemente sobre isso. Olha, o campo dos lavadores. O que é esse campo, né, dos lavandeiros ou lavadores? Antes de chegar a Jerusalém, haviam açudes, tipo aquedutos, onde as pessoas que vinham com a roupa, porque elas tinham, gente, no máximo, nos tempos bíblicos, 2 roupas a vida inteira. Uma pessoa adulta teria, no máximo, 2 mudas de roupa. Como é que essa pessoa viria na estrada? Qual a roupa que ela tem, uai? E ela pegaria toda a poeira, e aquela roupa, talvez que um dia foi branca, agora estaria preta. Essa pessoa tinha que chegar com o seu sabãozinho e lavar a sua roupa naquele campo, naquele aqueduto, o lugar dos lavandeiros. Ali ela lavava a sua roupa até que a sua roupa ficasse mais branca, nunca puramente branca como a nova, mas mais branca, para que ela pudesse então chegar em Jerusalém na festa, ou então num casamento, com a roupa branca, com as vestes brancas. E é curioso que o apóstolo Paulo, quando ele diz que nós fomos salvos, ele usa uma expressão em Gálatas capítulo de número 3, ele diz assim, ó: todos os que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Espera aí, então quer dizer que existe uma veste certa para entrar no céu também. Assim como existia uma roupa branca para entrar no templo em Jerusalém, para poder fazer suas orações e sacrifícios, assim também num casamento, numa boda, assim também no céu, que é considerada a boda do Cordeiro, também haverá uma roupa certa. E esta roupa, segundo o que o apóstolo Paulo está dizendo, é o próprio Cristo. Revistam-se de Cristo, ele diz, e vocês não vão ficar imaginando como vocês vão satisfazer os desejos pecaminosos de vocês. Então as roupas não tem nada a ver com casaco, com calça jeans, com roupa de festa. Isso aqui tem a ver com a nossa intimidade e esconderijo em Cristo. Você está entendendo, irmão? Isaías, quando ele escreve assim: é imensa a minha alegria no Senhor, pois ele me vestiu com roupas de salvação, pôs sobre mim um manto de justiça. Eu sou como noivo com suas vestes de casamento, como noiva com suas joias. Quando ele veste você de salvação, é como se Deus trocasse as suas roupas no mundo espiritual. E quem não está com essas roupas trocadas não vai poder entrar no céu. Pastor, isso é muito básico, está tudo muito tranquilo. Você precisa entender que essa troca de roupa ela é obrigatória. Quando o filho pródigo ele volta, em Lucas 15, ele volta para a casa do pai, qual é a primeira coisa que o pai faz? Trocar de roupa. O pai não diz só, veste uma sandália nele e coloca um anel. Não, ele está com as roupas imundas, sujas. E o pai diz assim, ó, veste nele a melhor roupa. Por quê? Porque filho meu não entra na minha casa com roupa imunda. Não tem festa se tiver roupa imunda. Não tem festa se a roupa não estiver branca. Vizinho nenhum vai ver a vergonha do meu filho. Eu vou, antes que todos vejam, eu vou vesti-lo com roupas novas, roupas
próprias para a festa. Gente, nessa simples mensagem de hoje, eu preciso te dizer: Deus quer te vestir. Quando eu digo Deus quer te vestir, talvez você diga assim: mas pastor, eu já sou crente, eu já estou em Cristo, porque a Bíblia fala sobre isso. Paulo dizia: há um homem em Cristo que foi até... O que é esse homem em Cristo? Em Cristo quer dizer uma pessoa que se vestiu com as roupas de Cristo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. O que quer dizer isso? João vai dizer: quando ele se manifestar, nós estejamos em Cristo, para que nós não sejamos envergonhados no dia da sua vida. Como é que eu fico em Cristo? A analogia das roupas é a mais adequada para você entender se você está em Cristo ou se você não está em Cristo, se você está com as roupas certas ou não. Jesus, Ele morre por nós, e ao morrer, Jesus troca as suas vestes conosco. A Bíblia diz que Jesus, Ele era puro, nunca houve nele pecado. E nós somos impuros, nós somos injustos, nós pecamos em todo o tempo. A Bíblia diz que não tem como nós disser que não temos pecados. Se nós disser que nós não temos pecados, nós somos considerados mentirosos. Então como é que você vai aparecer diante de um Deus santo com uma vida de pecado? É impossível. Impossível isso acontecer. Por isso você precisa de uma troca de vestes antes que aconteça o encontro de você com o Senhor Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, ó: a vida que vocês viviam, ela já morreu, e a vida real que vocês têm agora, ela está escondida em Cristo. Para que você usa roupa, irmão? Só para ficar bonito? Se fosse só para ficar bonito, irmão, tem dia que você sairia sem roupa, porque está tão calor, que você diria assim: hoje não importa muito se o pessoal achou bonito ou não, vou sair sem roupa. Mas não, você sai de roupa, irmão, porque você cobre vergonhas, você cobre a sua nudez. E o apóstolo Paulo diz que se a nossa vida está escondida em Cristo, nós não temos mais vergonha a apresentar a ninguém, nós não temos mais nada a esconder. Uma pessoa que ainda não está em Cristo, ela está com as suas próprias roupas, e ela ainda tem as suas roupas sujas. Então quer dizer que essa pessoa, ela ainda tem vergonha a esconder. Pensa comigo numa pessoa certa. Vou chamar ele de senhor certinho. O senhor certinho, está tudo certo com ele. Ele não é cristão, ele não vem à igreja. Ele não vem à igreja. Só que assim, ó, pensa num cara que paga as suas contas tudo em dia, até antecipado. Pensa numa pessoa que é correto. Meu Deus, pensa num marido exemplar, num pai exemplar, trata as mulheres com amor, com carinho. Ele ajuda as velhinhas a atravessar. Ele para cada um que para na frente ali na faixa, a pessoa só pensa em pôr o pé, ele já está parado. Pensa numa pessoa correta. Essa pessoa correta, eu vestiria ela de branco, porque ela é justa aos meus olhos. Só que o céu vê essa pessoa como ela realmente é. Eu não vejo como o homem vê, disse Deus. Vocês veem eu aqui, e vocês dizem: o pastor merece vestes brancas, ele é um homem justo, se espera. O irmão Marcos merece vestes brancas, uai, um homem legal, uma pessoa fantástica. Todo mundo merece vestes brancas, porque todo mundo tem um pouquinho de coisa boa. Mas Deus não vê assim. Se você for totalmente puro e houver um pinguinho de nada, de sujeira, lá na pontinha das suas vestes, o Senhor considera a sua roupa totalmente imunda.
Por isso que ele usa a palavra em Isaías dizendo: as boas obras de justiça que vocês fazem são como trapos de imundícia. As coisas mais boas que vocês fazem, no final, não resolvem praticamente nada. Então, do ponto de vista de Deus, a pessoa mais correta desta igreja, se não tiver trocado as roupas com Jesus, ela ainda será vestida porcamente. Triste isso, né? Irmão, diga amém só para eu saber que você está vivo. Ah, tá, eles estão vivos. Por que eu estou falando isso, irmão? Ser evangélico está na moda. Você sabe disso. Ser evangélico é coisa de gente chique. Poxa, nós temos uma primeira dama evangélica, gente. Isso é bom. Não estou dizendo que é ruim. E ela é considerada terrivelmente evangélica, né? Esse dia até ela falou em línguas lá no dia da posse do André Mendonça lá, falou em línguas e tal, o pessoal criticou um monte. Glória a Deus por isso, fala mesmo, sabe? Mas o que isso traz para nós? Que aos poucos vai se tornando legal, é moda ser cristão. Por mais que há uma perseguição, e nós falamos na semana passada sobre isso, mas ainda tem muita gente que ele se sente bem se unindo à igreja. Porque a igreja é um lugar legal, gente. Pensa no ambiente onde a gente vive experiências fantásticas. Então se juntam muitas pessoas ao nosso redor. Quem é o político que não é evangélico? Todo político que subir no altar vai te cumprimentar com a paz do Senhor, irmão. Só aquele bem brucutu mesmo que vai dizer boa noite. Todos eles vão vir com um salmo na cabeça. Todos eles vão ter uma palavra de Deus para dizer a você. Porque ser evangélico é legal. E mais, ser evangélico, por mais que às vezes a coisa não é tão assim, mas ainda te dá uma certa credibilidade. Tem gente que diz assim, sou evangélico. Daí as pessoas dizem, não, ele é evangélico, tá? Ele é evangélico, não façam isso perto dele, ou ele não vai porque ele é evangélico, está justificado, ele é santo, essa pessoa é uma pessoa pura. Porém, o Senhor conhece se estas vestes são as vestes de justiça própria, ou se elas são as vestes da justiça do Senhor Jesus. O Senhor sabe. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Me dá um temor de falar isso. O Senhor conhece, este é o selo. Esse é o selo da verdade. O Senhor conhece os que são seus. Então o que acontece? Tem muita gente que eles vêm, se unem aos evangélicos, mas eles não aceitam que nós falemos a palavra. Por quê? Quando a gente fala sobre pecado, não fale sobre pecado, cara, que isso, vai espantar essas pessoas da igreja. Quando a gente fala sobre, cara, você precisa mudar de vida, hein? Tem que ter uma transformação na tua casa, tem que ter uma transformação na tua conduta, tem que ter uma transformação no teu casamento. Não é só você ser uma pessoa boa, você tem que ter uma transformação completa do seu jeito de ser, total, até do seu jeito de pensar. Tudo tem que mudar. Não. E você pode confeccionar a roupa que você quiser, por mais bonita que ela seja. Deus não vai deixar você entrar no lugar aonde as suas roupas te levam. Ninguém entra. Eu sei que essa mensagem é dura, é difícil. Tem gente que já está assim, meu Deus, o pastor não vai acabar nunca. Ninguém entra no céu por ser bom dizimista. O bom dízimo, ele é resultado de alguém que está com o coração tão cheio, tão agradecido por Deus ter te dado todas as coisas. Teu coração é tão generoso que você vai lá e dizima, mas não compra o seu lugar no céu. A boa oferta que você dá não é para comprar silêncio de pastor. A boa oferta que você dá não é para fazer Jesus se tornar cego às coisas que Ele ainda quer transformar em você. Uma certa vez alguém veio e disse assim, pastor, não entendo por que eu estou passando tudo isso.
porque eu sou tão fiel, sou temente a Deus, faço tudo certinho, e eu não entendo por que está acontecendo isso comigo. Como é que pode uma coisa ruim acontecer com uma pessoa como eu? Sabe, gente, eu não me lembro a resposta que eu dei para aquela pessoa naquela época, mas a resposta que eu daria hoje seria a seguinte: só teve uma vez que uma coisa boa aconteceu com uma coisa ruim aconteceu com uma pessoa boa. Uma coisa plenamente ruim aconteceu com uma pessoa plenamente boa. Foi quando Jesus foi crucificado. De resto, filho, tem nada de ruim acontecendo com gente boa, não. Até porque você nunca sabe se é totalmente ruim o que está te acontecendo. Até porque você não sabe se o final disso é plenamente ruim. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então como é que você sabe se isso é ruim? Espera chegar ao final. E outra, você é mesmo uma pessoa boa? Só o fato de você ter ofendido sua mãe quando você era criança, e eu sei que você já ofendeu, já fez sua mãe chorar. Não tem um aqui que nunca fez a mãe chorar, nem que seja de preocupação. Você talvez não ofendeu, mas fez uma mãe chorar pelo menos de preocupação. Meu Deus, esse menino, ele não engorda. Meu Deus, esse menino vive ralado. Senhor, o que será dessa criança? Só o fato de você trazer preocupação, problema para dentro de casa, já mostra que você não é uma pessoa boa. E os seus coleguinhas de infância, todos eles têm alguma coisa para falar sobre você e que não é tão boa assim. Todo coleguinha de infância tem um podre na mão para lançar contra você. É ou não é? Nós tínhamos que chamar eles aqui. Um dia tinha que fazer encontro dos ex-coleguinhas de infância, para todo crente ser envergonhado. Chega lá e chega pagando assim: porque escuta, vamos chamar aquele teu coleguinha. Não há um só que não tenha pecado. E a exigência do céu é exatamente essa. O céu só tem uma exigência, gente: só entra com a roupa certa. Que roupa é essa? Justiça própria? Fiz tudo certo? Mantive meu casamento até o fim? Falei certinho com todo mundo? Todas essas coisas são resultados daquilo que vem antes, que é o quê? Eu fiz tudo certo, mantive meu casamento até o fim, fui um bom dizimista, tratei todas as pessoas com bondade. Sabe por quê? Porque um dia eu peguei as vestes velhas e troquei com as vestes de Jesus. Um dia eu peguei os meus trapos de imundícia e que eu achava que eram bonitos, e eu troquei com as vestes de Jesus. E quais são as vestes de Jesus? Pureza, branco representando pureza, pureza. A Bíblia diz que eles andarão comigo, nós lemos aqui. Eles quem? Os salvos. Os salvos andarão comigo vestidos de brancos, pois são dignos. É mesmo? É mesmo, irmão? É sério? Os salvos andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do Pai e dos seus anjos. Como é que ele vai reconhecer, apresentar, sem que você seja envergonhado? É porque antes, na porta, na entrada, antes de entrar lá, você recebeu uma roupa nova. Qual? Aquela que você veio no caminho? Aquela que você lavou no campo dos lavandeiros? Não. Tinha uma veste branca lá, e quem preparou foi o dono da festa. Não foi você. Não foi você. Olha só, João descreve os anciãos. Os anciãos são os líderes, da igreja, que serão reconhecidos no céu. A Bíblia diz que eles estão sentados no trono. 24. E eles estão assentados, estão vestidos de branco, e na cabeça tem coroa de ouro. E os anjos, os exércitos do Senhor do céu seguiam, vestidos de linho branco puro, montados em cavalos brancos. Está todo mundo vestido de branco lá no céu, gente? Quer dizer que esse lugar ele é puro. Nós cantamos aquela canção que diz: no céu não entra pecado. Mas nós já estamos tão acostumados que a gente não imagina o que é isso.
Esse dia minha esposa me fez uma pergunta, foi assim, pareceu uma pergunta muito simples, mas não foi, eu não sabia responder. Ela disse: no céu, estava cheio de folha no chão, e ela disse: no céu as folhas vão murchar? E agora? A minha resposta mais sábia, aquela que saiu assim do fundo da minha alma depois de muitos anos e muitos livros estudados, foi: e eu lá sei lá. Porque eu não consigo imaginar um mundo que não tem o toque do pecado, porque até uma folha caída significa que a morte ali está. Mas no céu não entra. No céu não entra. Você ainda não consegue. Por isso que o apóstolo Paulo escreve: não sobe a mente. Não tem como você imaginar. Por quê? Porque tudo aquilo que você toca é contaminado pelo pecado. Você está sentado numa árvore morta. Você já imaginou que um dia esse banco foi uma árvore? Tudo que a gente toca é morte. Tudo, irmão. Eu vou tocar agora, eu vou lá, vou dar um abraço no irmão Udo. Se eu fizer qualquer coisa, pegar na pele dele, já sai um monte de célula morta dele em mim já. Eu sei que eu estou exagerando, mas é assim. Tudo é morte. Tudo a morte toca, tudo a morte encosta. Nós não sabemos um lugar. Que dirá, a morte é consequência do pecado. Que dirá um lugar sem pecado? Nós não sabemos o que é um lugar sem pecado. Porque enquanto você esteve aqui, você olhou para aquela pessoa e pensou mal dela. Você pensou mal do pastor, eu sei que você pensou. Eu não preciso ser profeta. Deus não precisa me revelar. Eu não preciso ser todos os dons espirituais. Em algum momento você disse: meu Deus, esse pastor, Jesus, pastor, anda logo, que hoje eu quero ir comer x-salada. Alguma coisa, irmão, debaixo desse santo teto, desta santa casa instituída por Deus, você cometeu pecado aqui. Não há um ambiente onde o pecado não toque, irmão. Não há um ambiente onde o pecado não esteja. E lá no céu a Bíblia diz que todos estão vestidos de branco, como um sinal assim de que todos aqueles que lá entrarem, porque aqueles que lá já estão, que são os anjos, eles estão totalmente puros. E Jesus vai estar vestido como? Marcos, não quer responder, né? De branco? Só que não. A Bíblia diz que essa é a lógica. Poxa, se todo mundo no céu usa branco, Jesus vai estar vestido de branco. Mas a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 19, quase no finalzinho, quando está se caminhando para o fim, mostra a roupa que Jesus está usando. Claro, Jesus se apresenta de várias formas no Apocalipse, mas esta é uma forma que nos ensina muito e marca. Viu os céus abertos, disse João, e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. E vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. O que Jesus está vestindo? Você entendeu agora? Por que você entra no céu? Por que você consegue permanecer num lugar com vestes nupciais que te são entregues antes de você entrar? De graça. Porque quem lá está trocou de veste com você. Que vestes que Jesus está usando? As suas. E por que elas estão encharcadas de sangue? Porque ele só poderia voltar lá se o sacrifício fosse completo. Glória a Deus. Então Jesus caminha nos céus com as roupas encharcadas de sangue, como um sinal de que aqueles que vestiram a veste de pureza só vestem a veste de pureza porque eu vesti as vestes imundas deles. Mas pode entrar imundície no céu? Não. Então tem que ser encharcado do meu sangue, que é puro e que lava de todo pecado. Então com essas vestes eu posso retornar e ser com eles o rei. Você quer evangelho, né, gente? Pastor, o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Só tem um jeito de você não ser barrado na porta. Só tem um jeito de você não ser mandado para casa no final da primeira aula se você estiver de pijama.
Só tem um jeito: você trocar de veste com Jesus. Pastor, o senhor está falando isso aqui para crente. O senhor está falando isso aqui para quem já é cristão. Nós todos aqui já sabemos, né? Que nós precisamos, enfim, e tal. Escuta, deixa eu te dizer. Se você ainda tem medo de que Jesus volte hoje, você não está vestindo essas vestes. Se o teu temor é de que Jesus voltasse hoje, você provavelmente ficaria de fora, você com certeza não está vestindo as vestes de Jesus. Você precisa trocar de roupa com Ele hoje. Você precisa sair daqui dizendo assim: ó, Jesus, eu quero trocar de roupa, eu confesso todos os meus pecados, troca a tua roupa comigo, Jesus, eu quero assumir as tuas vestes. E gente, quando você assume as vestes de Jesus, uma das coisas que te acontece é ousadia. O espírito que você recebe quando você recebe a Cristo é um espírito de ousadia, não de temor. Você não tem temor, por mais que você passe por dificuldades e enfrenta lutas, tem vezes que você até pensa: puxa, será? Mas logo depois vem uma ousadia. Eu sei em quem tenho crido. O meu Redentor vive. Ele não vai chegar na hora e dizer: peraí, fulaninho, não, esse aí não, eu estou desistindo dele agora, tá bom? Mas Jesus, sem um aviso prévio, assim, só estou desistindo dele. Não! Eu tenho certeza de que mesmo falho, mesmo fraco, quando eu chegar lá, eu serei bem-vindo, eu ouvirei o bem-vindo, entra servo bom e fiel, entra para o gozo. Por quê? Porque eu sou perfeito? Não, porque eu estou vestindo as vestes daquele que foi perfeito em meu lugar. Pastor, então quer dizer que eu posso viver uma vida qualquer? Não, só o fato de você viver uma vida qualquer já quer dizer que você não está com essa veste. Porque a Bíblia diz que fé sem obras é morta. Sabe o que é isso? Poxa, a fé leva a boas obras, e as boas obras não podem vir de outro lugar a não ser da fé. De onde que vem a santidade? De uma fé pura. E de onde que vem a fé pura? De uma vida de santidade. É uma coisa que leva a outra. Então alguém que diz assim: eu já sou salvo em Jesus, eu faço qualquer coisa e no final eu sou salvo, essa pessoa nunca entendeu a salvação. Agora a minha pergunta para você, e assim eu encerro, porque as crianças ainda vão apresentar. Fica de pé, eu vou pedir para você ficar de pé. Hoje a mensagem é assim, simples, bem mensagem de pastorzão mesmo, e está tudo certo. Nem sempre a gente é pregador de congresso, né? Nem sempre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Irmão, você ainda tem medo de Jesus voltar? Não responda para mim, responda para você. Você tem medo de Jesus voltar? Se Jesus voltasse hoje, a tua sensação seria de ufa, finalmente, ou seria de meu Deus, espera mais um pouco? Quando você pensa assim: puxa, eu vou entrar no céu, você olha para todas as coisas boas que você fez, ou a sua mente vai direto a Jesus e diz assim: ó, só Jesus mesmo? Porque todas as coisas boas que eu fiz na vida, não pagariam as coisas ruins que eu fiz. Irmão, vou cavocar mais um pouco. Você tem vivido uma vida de santidade? O que é santidade, pastor? É fugir do mal, todo tipo de mal, e se aprofundar cada vez mais no que é bom. É você cada vez mais estar lendo a Bíblia, é você cada vez mais estar orando, é você cada vez mais estar buscando a Deus, é sua alma ansiar cada vez mais, sua alma se purificando cada vez mais, você se sentindo cada vez mais incomodado com as coisas que estão aqui. A sua alma é assim. Ou está tudo bem contigo, você não se sente incomodado com o mal, com o pecado, você assiste, ouve, vê, fala, está tudo bem, nada te incomoda, irmão. Você precisa trocar de roupa hoje, porque no céu é só veste branca, é só veste branca, só as vestes de Jesus.
Mas pastor, eu sou bonzinho, pastor. Sou crente a minha vida toda. Isso não vai mudar nada. É uma pena te dizer. Foi muito legal ter você aqui com a gente, mas isso não muda nada lá no céu. Lá no céu só entra aqueles que têm as suas vestes brancas. Não porque construíram, mas porque trocaram as imundas vestes que tinham com as vestes puras de Jesus. Agora, se você tem certeza da sua salvação, irmão, hoje à noite você sair daqui animado, porque se Jesus voltar hoje, nós nos encontraremos logo ali. Pastor, mas e as coisas que vão ficar para trás? Irmão, é para você estar pensando nisso. A partir do momento que eu ouvir a trombeta, porque ela vai tocar, na hora, irmão, tchau mundo, adeus mundo. Como é que está a sua vida? Quero orar por você. Põe a mão no seu coração. Você quer aceitar Jesus? Tem alguém que quer aceitar Jesus hoje? Se quiser vir à frente, pode vir. Se quiser reconciliar com Jesus. Pastor, eu estou vivendo uma vida errada, pastor. Eu sei que, eu sou bonzinho, eu sou querido, mas estou vivendo uma vida errada, pastor. Eu quero me reconciliar com Jesus. Vem aqui na frente. Pastor, mas e lá na frente? Todo mundo vai pensar, irmão, toma um passo. É melhor você, de repente, passar um pouco de vergonha enquanto você está aqui na terra, do que você ser envergonhado diante de Deus e os seus anjos. Tem gente que não tem medo de ser envergonhado no céu, porque ele nem faz ideia do tamanho dessa vergonha, não é? Eu não quero ser envergonhado naquele dia, e eu não serei, eu tenho certeza disso. Posso orar por vocês? Senhor, a tua volta está chegando. Jesus, meu Deus, quantas vezes a gente passa a semana e nem pensa nisso, de que o dia das bodas está chegando, de que a festa foi preparada, o convite já foi feito, os convidados já estão entrando, e nós precisamos estar com as vestes adequadas, Senhor. Senhor, não é nosso estudo que vai nos levar lá, não é nossa eloquência, não é nosso próprio pensar a respeito de nós mesmos, mas é o que Tu fizeste por nós que vai nos levar lá, Senhor. Meu Deus, me ajuda a estar puro naquele dia. Purifica a minha alma, Senhor. Purifica-me. Jesus, eu troco as minhas vestes com as Tuas, as minhas vestes de impureza, as minhas vestes de pecado, eu troco com as Tuas vestes que são puras. Jesus, nós precisamos de Ti. Tu és a nossa esperança. A certeza da salvação está em Ti, Jesus. Se Tu voltares hoje, Jesus, encontra um povo vestido adequadamente, em santificação, em alegria, em pureza. Se Tu voltares agora, Jesus, não é porque nós estamos dentro da igreja, mas é porque as nossas vestes estão preparadas para esta grande festa. E o melhor, Jesus, é que isso não nos custou nada. Nós não precisamos passar meses e anos economizando, lutando. A partir do momento que nós aceitamos a Ti como nosso Salvador, confessamos os nossos pecados, as Suas vestes foram colocadas em nós. Nós Te louvamos, nós Te louvamos. Aleluia, 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 por tão grande salvação. Louva-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Oh, Jesus, canta. Põe em mim Teu coração. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim Aleluia.
necessita ser mudado, Senhor. Jesus, Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. aleluia, glória a Deus. Quantos têm certeza da sua salvação? Diga amém. Vai para casa, irmão. Nós ainda não vamos encerrar, mas eu quero que você vá para casa com essa certeza. Se Jesus voltar hoje, eu estou preparado. Não tenho temor, não tenho medo. Pode falar desse assunto? Pode. Vamos conversar sobre a volta de Jesus? Vamos. Estou de boa, sem temor. Eu sei em quem tenho crido, sei quem eu sou em Cristo. Se assente por alguns instantes. Nós vamos agora assistir a apresentação das crianças. As crianças vão falar para nós sobre alguns símbolos da Bíblia e depois elas vão cantar um louvor, tá bom? Lâmpada. Quando estamos num lugar muito escuro, a luz é a única coisa que nos ajudará a ver o caminho a trilhar. Assim é a palavra de Deus, que nos orienta no caminho a ser seguido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Salmo 119 e 105. Martelo. Martelo, assim como o martelo quebra as pedras, os ensinos da Bíblia podem quebrar o pecado dos corações. A Bíblia. A Bíblia. A Bíblia foi comparada à água. Como a água tem o poder de limpar, assim também a Bíblia purifica os nossos corações. Espada. Paulo diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Com ela nós podemos atacar e vencer nosso inimigo. Mel. Assim como o mel era usado como fortificante e remédio, a palavra de Deus é ânimo para o nosso coração e cura. Os ensinos são mais preciosos do que ouro, até mesmo do que ouro mais fino, e doces do que o mel, até mesmo do que o mel mais puro. O fogo. O fogo é capaz de purificar e transformar até os corações mais duros. Porventura a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra. Jeremias 23, versículo 22. Leite. O leite é o alimento principal para os bebês. A palavra de Deus é comparada ao leite para aqueles que estão começando a caminhar com Deus. Hebreus 5, 12. Leia a Bíblia. Vamos cantar agora? Vamos cantar? Isso. Leia a Bíblia. Vamos lá, baixar? Vamos lá, gente? Vai. Leia a Bíblia e faça a oração. Bem forte. Faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crer. Se
Obrigada. Pode sentar. A Bíblia é um livro especial. Nela aprendo mais sobre Jesus. Ele é meu grande amigo. Quero conhecer mais. Vou ler a Bíblia todo dia, mais e mais. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Vou entrar minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. Vou entrar no meu quarto, fechar minha porta. Vamos ficar juntinhos, só eu e o Senhor. Na minha Bíblia, vou ler com carinho. Sei que Deus vai falar comigo. Então nós vamos ficar de pé, nós vamos fazer a última oração e nós vamos orar agradecendo. Levante sua mão, a sua Bíblia lá no alto, assim, ó. Antigamente os crentes tinham muito costume assim: levante a Bíblia lá em cima. Antigamente nós tínhamos esse hábito, não sei se ainda existe isso em algum lugar. Levante essa Bíblia lá em cima, assim, ó. Nós vamos agradecer agora a Deus pela Bíblia Sagrada. A Bíblia, ela é um livro, irmão, mas ela também contém a palavra de Deus, e ela é inerrante, ela é infalível, sabe? Tem uma classe de pastores querendo fazer uma revisão da Bíblia. Tem uma classe, irmão. Agora a batalha não é mais só externa, de pessoas querendo queimar a Bíblia nas praças. Agora são pastores querendo fazer revisão da Bíblia, porque ela ofende muitos pecados atuais, porque ela não é atualizada. Há um certo pastor, e eu cito o nome por ser herege, Ed Renekiewicz, um homem que muitas mensagens abençoou o mundo, mas essa semana ainda foi descredenciado, expulso do Concílio de Pastores Batistas do Brasil, porque tem pregado constantemente sobre a revisão da Bíblia. A Bíblia precisa ser revisada, ela não é mais completa para os nossos dias. E isso é uma mentira escancarada de Satanás. E quanta gente tem acreditado e dito: não, realmente, a Bíblia precisa ser revista, porque tem muita coisa acontecendo nos nossos dias, que não tem mais como a gente olhar para a Bíblia, olhar para as pessoas praticando, olhar para a vida, olhar para as pessoas crendo, e nós dizer assim: está certo, não, vai assim mesmo. Então nós trocamos a Bíblia, e não trocamos a nossa vida. É a mesma coisa que você chegar na frente do espelho e dizer assim: eu estou muito feio hoje, quebra o espelho. É burrice, irmão. É burrice, você continua feio. Muda a vida, faz uma plástica, sabe? Mas não bate no espelho não, ele é fiel, ele é verdadeiro, está lá só para mostrar o que precisa ser mudado, tá bom? Então erga bem alto sua Bíblia, nós vamos agradecer a Deus pela palavra de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos alimenta, que nos orienta, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós temos dado passos certos, é porque a Tua palavra tem nos guiado, não é porque nós somos inteligentes, porque inteligente muita gente o é, mas a Tua palavra mostra a sabedoria para que nós possamos viver. E nós te agradecemos, ó Deus, porque esta palavra transformou a nossa família,
família, transformou a nossa casa. Os nossos pais foram salvos por meio da pregação desta palavra. A droga não tomou conta da nossa família, a prostituição, o suicídio. Quanta gente aqui foi salva da morte, ó Pai, não só eterna, mas física, por causa do poder da Tua palavra. E nós hoje erguemos aos céus em gratidão as nossas Bíblias, dizendo que nós queremos amar a Tua palavra até o último dia. Muito obrigado, Senhor, por nos ter dado a Bíblia e ter guardado ela e preservado para que chegasse até os nossos dias. Nos ajude a conservar também até o último dia, o dia do Teu retorno, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. A palavra de Deus é doce mais que o mel. Você conhece isso? O que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva de onde mana leite e mel. Glória a Deus, glória a Deus. Faça assim com a sua mão. Nós vamos para casa. Obrigado aos visitantes, obrigado você que veio, obrigado Kleber por ter nos ajudado hoje aqui, Gil, obrigado aos irmãos do Fidelis pela visita. Deus abençoe, viu? E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você hoje, amanhã e sempre. E que o Senhor te ajude a amar a sua palavra cada dia mais, em nome de Jesus, amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Uma ótima semana. Aguardo vocês na quinta-feira e aguardo vocês no domingo para o nosso grande culto de Natal. Sábado, na verdade, no nosso espetáculo, e no domingo no grande culto de Natal. Deus abençoe.